Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa terceira lição desse quarto trimestre de 2020 na nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Jó e o tema principal da nossa revista, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Para comentar esse trimestre, o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Nesta lição estudaremos Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículos de 6 até o 12, e também capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos ler o texto. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O objetivo geral da nossa lição é destacar que Satanás é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Os objetivos específicos são 3, cada um relacionado a um ponto da lição. Primeiro, explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo objetivo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E o terceiro, finalmente, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Como falei, seja bem-vindo ao nosso canal e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está voltando e também você que está chegando pela primeira vez. Quero dizer que você é muito importante para que nós possamos alcançar outros professores através dos nossos vídeos. E você pode nos ajudar deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para receber aviso de novos vídeos que estaremos postando e também compartilhando com todos aqueles que você conhece e que você acredita que poderão ser ajudados por estes vídeos. Dessa forma, nós juntos estaremos abençoando a escola bíblica dominical em todo o Brasil. Vamos então à nossa introdução em nome do Senhor Jesus. Devemos começar a nossa introdução falando sobre a existência de Satanás, visto que existem muitas pessoas que não acreditam que ele exista como um ser real, sobrenatural ou espiritual. Eu particularmente acredito que essa é uma das principais armas que ele utiliza para manter o homem aprisionado na sua ignorância espiritual. Por não acreditar na sua realidade, alguns falam da figura de Satanás como um mito. Dizem que
A crença em um Satanás e demônio surgiu desde os primórdios da humanidade e que não passa de uma tentativa não racional que os homens acharam de lidar com o misterioso e o sobrenatural. Não acreditar na sua realidade traz um outro problema consigo, a questão da existência do mal. O racionalismo filosófico nega que o diabo exista, pois está fora do crivo da razão. Ou seja, por não crer nas coisas espirituais e por Satanás ser apresentado como um ser real e espiritual, o racionalismo filosófico não acredita nisso. Sendo assim, esta forma de entender as coisas vai buscar explicar a existência do mal, por exemplo, fora da realidade bíblica. Dessa forma, o mal não existe como uma realidade absoluta e de natureza espiritual, segundo eles, mas seria uma imperfeição ou limitação daquilo que já existe. Por exemplo, a verdade é um bem, a negação da verdade ou a mentira seria um mal. O mal, portanto, não existiria como uma realidade espiritual. Você pode notar que o problema todo está na rejeição do espiritual. E por não conseguir explicar alguns fenômenos que nós entendemos como espiritual por meio da razão, cria-se várias teorias acerca do mal e também de Satanás. Nesta lição, no entanto, nós veremos que a concepção que se tem do diabo e da existência do mal a partir da cultura bíblica difere muito dos que acreditam que essa crença é um mito ou dos racionalistas que acreditam que a verdade deve ser medida pela razão e por isso não conseguem crer no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que o diabo existe e é uma pessoa real e espiritual. Vamos ao ponto número 1 da nossa lição. O livro de Jó e a natureza de Satanás. O objetivo deste primeiro ponto é explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo o nosso comentarista, o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Ou seja, assim como a Bíblia não procura provar a existência de Deus, mas parte do pressuposto de que ele existe, assim acontece com a pessoa de Satanás. Nós não temos um capítulo na Bíblia Sagrada procurando provar que ele existe, mas a Bíblia mostra as suas ações, revelando assim a sua existência. Uma das características apresentadas na Bíblia sobre a pessoa de Satanás é que ele é um ser espiritual. Para compreendermos a natureza de Satanás, precisamos saber que ele se encontra na mesma categoria dos anjos. Todos nós aprendemos que Satanás, na verdade, foi um anjo criado por Deus. E assim como toda a hoste angelical, ele foi criado perfeito. Deus deu a eles o livre-arbítrio e, fazendo uso do livre-arbítrio, o diabo preferiu desobedecer a Deus. Deixando as suas atribuições recebidas pelo Criador, ele quis ser maior do que Deus e por isso Deus o expulsou do céu e ele tornou-se inimigo número 1 do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ainda Efésios capítulo 2 diz o seguinte acerca de Satanás: nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos
da desobediência. Esse texto está lá em Efésios capítulo 2, mostrando que nós, antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estávamos aprisionados por três grandes inimigos: o mundo, a carne e também pelo diabo, que aqui é identificado como príncipe da potestade do ar. Pois, segundo o Novo Dicionário da Bíblia, ele é o próprio príncipe das trevas e é caracterizado nesse texto também como um ser espiritual. Vemos então que os anjos são seres espirituais, por isso não pertencem à dimensão natural, mas à dimensão sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Diz o texto de Jó, capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse texto nos esclarece algo muito interessante. O diabo ele não é onipresente. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque para poder ver o que se passava na terra, ele precisava rodear a terra. Embora ele fizesse isso de uma maneira muito veloz, uma maneira muito rápida, pelo fato de ser um espírito tal como um anjo. O tópico número 2 do primeiro ponto nos revela uma outra característica de Satanás. Ele é um ser criado. Os anjos foram criados. Salmo 148, versículo 2 e 5, nos diz o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, meus irmãos, por ser um anjo, Satanás ele não é autoexistente, pois foi criado como os demais. Ele não tem existência por si só. Ele depende do Criador, porque a palavra de Deus nos mostra que Deus não apenas criou, mas ele mantém a sua criação. O nosso comentarista diz: como ele não é autoexistente e, semelhante a outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado, o diabo é uma criatura limitada. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. E isso está revelado no versículo 1, capítulo 1, versículo 12 de Jó, quando diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E aqui cai por terra uma falácia do dualismo que prega a existência de dois poderes iguais. Dizem ele que o reino das trevas e o reino da luz lutam e são iguais em poder, mas nós sabemos perfeitamente que Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Deus controla as ações de Satanás, que não pode fazer tudo o que deseja, mas apenas aquilo que o Senhor permite que ele faça. Foi isso exatamente o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que ele chegasse até um certo ponto e não ultrapassasse além daquilo que ele havia determinado. O tópico número 3 diz que Satanás é um ser dotado de personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. O nosso comentarista diz: além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade de argumentar. Satanás ele possui habilidades que aqui convém que nós
citemos, por exemplo, conhece a vida dos servos de Deus, ele conhecia a vida de Jó, mas nem tudo. Quando o Senhor perguntou a Satanás se ele tinha visto o seu servo Jó, logo ele demonstrou que tinha conhecimento da vida de Jó. Ele reconheceu que tudo aquilo que Deus falava de Jó era a realidade. No entanto, ele mostrou que não conhecia tudo sobre Jó quando ele faz uma proposta ao Senhor na esperança de que Jó negue ou blasfeme contra o Senhor. Ele não sabia que Jó, de fato, adorava a Deus de uma forma verdadeira e não motivado por aquilo que ele recebia do Senhor. Letra B. Ele é perspicaz, sagaz e inteligente. O apóstolo Paulo falou das ciladas do diabo em Efésios capítulo 6, versículo 11, e esse texto mostra que ele de fato é inteligente. A palavra usada ali para ciladas é metodeia, o que mostra que ele tem os seus métodos, tem as suas maneiras de agir contra os servos de Deus. A palavra citada aqui significa artifícios astuciosos, estratagemas. Por isso, a Almeida, Revista e Corrigida, traduziu como astutas ciladas do diabo. E a Bíblia de Jerusalém traduziu as insídias do diabo. Quando nós olhamos no dicionário de Roais, a palavra insídia significa espera às escondidas do inimigo para investir sobre ele, tocaia, emboscada e cilada. Todas essas palavras mostram que o diabo ele tem inteligência, ele é de fato perspicaz, ele sabe projetar os seus ataques. E isso nos leva a um outro texto da Bíblia que nós encontramos lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, bem conhecida por nós, que diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, é a palavra de advertência para nós, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele busca oportunidade para executar os seus ataques contra o povo de Deus. Portanto, diz a Bíblia, não devemos ignorar os seus ardis. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Ele é capaz de se transformar até mesmo em um anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ponto número 2 da nossa lição, o livro de Jó e as obras de Satanás. O objetivo deste ponto, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. O tópico número 1 deste ponto, segundo o nosso comentarista, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. E uma das ações do maligno contra o patriarca Jó foi trazer sobre ele dor e sofrimento. Ainda segundo o nosso pastor José Gonçalves, no livro Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. E eu me atrevo a dizer que, com exceção de Jesus Cristo, ninguém sofreu como Jó também no Novo Testamento ou na história. Letra A. Jó sentiu a dor de perder tudo o que conquistara e mantinha de maneira justa e honesta. As notícias chegavam uma após a outra. E Jó, ele ouviu Jó ouviu por 3 vezes a frase, só eu escapei para trazer-te a nova. E a nova era a notícia de que os seus bens o seu patrimônio estava sendo destruído. Letra B, Jó sentiu a dor de perder 10 filhos de uma só vez. Ninguém pode mensurar a dor de perder um filho.
Jó, ele perdeu os 10 de uma única vez, ou seja, ele teve a sua família devastada. A letra C, Jó sentiu a dor de perder a saúde e, consequentemente, toda a esperança de trabalhar e tentar recuperar pelo menos parte dos bens que perdera. A doença de Jó era terrível. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, versículo 7, que Satanás feriu a Jó de uma úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Isso significa dizer que Jó, ele era uma ferida única, ele não tinha sossego. A palavra de Deus nos diz que Jó, ele ficou irreconhecível. Jó, capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: levantando eles, os amigos de Jó que haviam vindo com a intenção de consolá-lo, levantando ele de longe os olhos e não reconhecendo Jó, ergueram a voz e choraram. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. A angústia, a dor, a situação de Jó fez com que os seus amigos não tivessem coragem de dizer palavra alguma, pois que palavra de consolo poderia dar a um homem que era uma ferida ambulante? Letra D, Jó sentiu a dor de ver sua esposa abandonar o seu relacionamento com Deus. Além disso, nós podemos ver claramente que o intento de Satanás em relação a Jó era levá-lo a blasfemar contra Deus. E, embora a sua mulher não soubesse, e o próprio Jó não soubesse, a sua mulher se tornou uma aliada de Satanás, pois foi exatamente o que ela propôs para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Capítulo 1, versículo 11, vemos a proposta de Satanás: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Foi o que Satanás disse para o Senhor. E a mulher de Jó, como aliada do inimigo, disse o seguinte para Jó: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Letra E, Jó sentiu a dor da solidão. A palavra de Deus diz, em capítulo 19, versículo de 13 a 20, o seguinte: ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. São palavras do próprio Jó. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Versículo 16. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltam-se contra mim. Não passo de pele e osso, só escapei com a pele dos meus dentes. Queridos irmãos, é importante dizer o seguinte, que o sofrimento de Jó, em todos os sentidos, foi resultado de uma ação vinda diretamente de Satanás. Isso não pode ser visto como um paradigma para o sofrimento de qualquer pessoa que se diz crente. Às vezes, o sofrimento tem origem, por exemplo, na nossa própria irresponsabilidade quanto à nossa saúde e um mau relacionamento com as pessoas em nossa volta. Portanto, temos que entender que nem todo sofrimento tem origem no diabo. Às vezes, nós mesmos provocamos o sofrimento. Precisamos, de fato, entender isso. O tópico número 2 do segundo ponto
mostra uma outra ação de Satanás contra Jó: acusar. Um dos nomes pelos quais Satanás é conhecido é Diabo, que significa acusador. O diabo acusou Jó de praticar uma religiosidade movida por interesses. Ou seja, ele sugeriu ao Senhor, ele insinuou para o Senhor que a devoção de Jó era motivada por aquilo que o Senhor dava a Jó. E Esdras nos faz entender que a acusação de Satanás contra Jó foi também um ataque ao próprio Deus, pois o inimigo estava supondo que Deus estava pagando a Jó para permanecer adorando. Ou seja, Deus estava pagando, estava agradando Jó, estava abençoando Jó, para que assim Jó permanecesse adorando ao Senhor. A Bíblia diz que Satanás acusou o sacerdote Josué em Zacarias capítulo 3, versículo 1. Segundo a NVI, diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para o acusar. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão principal do diabo. Esse mesmo texto mostra também a derrota do acusador. Apocalipse 12, 9 diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás. E no versículo 10 mostra a derrota desse inimigo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. Uma outra forma de Satanás agir contra o ser humano é tentando o homem. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Ele tentou Eva no jardim do Éden, tentou Davi para contar os israelitas, tentou Jesus no deserto, e em 1ª carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo ele orienta os casais a fim de que eles não sejam tentados pelo diabo. Vamos ao ponto número 3 da nossa lição, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O objetivo deste ponto é sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Os dicionaristas dizem que a palavra ocaso refere-se ao desaparecimento de um astro no horizonte do lado oeste, proveniente do movimento diurno. Por exemplo, quando nos referimos ao ocaso, estamos querendo falar sobre o pôr do sol. O nosso comentarista diz que o vocábulo ocaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. E é exatamente nesse sentido que é usado o termo ocaso para Satanás, para a queda e ruína de Satanás. Não temos notícia de que alguém tenha sofrido tanto quanto Jó. E isso é uma verdade incontestável. Nós não temos notícia nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, e também da história em que alguém tenha padecido e passado por uma situação como o patriarca Jó passou. Os dias de Jó eram provavelmente como se fosse uma eternidade. Jó sentia que o Senhor estava vigiando ele durante o dia, e quando chegava a noite, que Jó achava que ia descansar um pouco das suas dores, da sua angústia, da sua tribulação, ele diz que o Senhor fazia com que ele fosse espantado, provavelmente com os seus sonhos, com os seus pesadelos. No entanto, o sofrimento de Jó passou e ele teve vitória. E a vitória de Jó, consequentemente, foi a grande derrota de Satanás. E assim, Jó se tornou paradigma, ou seja, exemplo para todos aqueles que desejam vencer na hora da provação ou da tentação. Por isso que Tiago, em sua epístola, faz menção da paciência de Jó no capítulo 5, versículo 11.
Lá está escrito: tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Lembrando que a paciência, essa palavra paciência, segundo a maioria dos comentaristas, seria melhor traduzida por perseverança, assim como traduziu a Nova Versão Internacional. Satanás tentou até o fim levar Jó a blasfemar contra Deus, mas o homem resistiu. Assim, o próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, uma das armas que o Senhor nos deu para poder vencer o diabo é resisti-lo. Mas nós não podemos resistir o diabo com as nossas próprias forças. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar nos revestir, por exemplo, da armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 6 de Efésios. E assim nós poderemos, de fato, resistir às tentações e às provações que o diabo, porventura, venha lançar sobre nós. Nós não podemos ignorar de que a vitória de Jó foi garantida pela graça de Deus, que, mesmo em silêncio, estava trabalhando em sua vida. O tópico número 2 deste ponto diz assim: Jó e o testemunho de Deus. Nosso comentarista diz: o livro tem início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Todos nós somos testemunhas de que, quando somos provados e passamos pela prova e somos vitoriosos, temos mais um testemunho para contar àqueles que nos ouvem. E em relação a Jó, não somente o narrador, mas o próprio Senhor Deus testemunhou de Jó de maneira dupla. Em duas ocasiões o Senhor dá testemunho da fidelidade, do temor de Jó em relação a Deus. O Senhor esteve ao seu lado na sua provação, embora Jó não percebesse. E muitas vezes na nossa vida, meu irmão, também é assim. Nós estamos passando por uma tribulação e parece que o Senhor está distante, mas acredite, Deus está muito perto de você. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Note a expressão. Ele não é apenas presente, Ele é bem presente na hora da angústia. Ao final da prova, Deus outra vez testemunhou de Jó, no capítulo 42, versículo 7 e versículo 8. Em seguida, Deus restaura a sua saúde, restitui o que ele havia perdido e nos presenteia com uma história que tem o poder de nos consolar nos nossos momentos de tribulação. Quantas vezes as pessoas não recorrem ao livro de Jó para poder receber ânimo, renovar as suas forças em meio à tribulação? Jó viveu há centenas de anos, mas o seu testemunho até hoje serve para nos fortalecer, para nos ajudar a passar pelas lutas que passamos nesse mundo. E isto é exatamente o que acontece conosco, porque, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 e 4, Ele, Deus, nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Paulo está dizendo aqui que a provação, as tentações que nós passamos, tem um objetivo, é de nos preparar para que possamos consolar, ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas provações que nós já passamos. Concluindo o nosso estudo, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real
e a partir da revelação divina na história bíblica. Desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia, ou seja, ele é inteligente. Não deve, portanto, ser ignorado. Paulo, mais uma vez lembro, disse que nós não podemos ignorar os ardis do diabo. Não podemos ser como aqueles que cegamente acreditam que ele não existe. Todavia, mesmo o livro de Jó tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo da soberana mão de Deus. Jó não sabia muita coisa, inclusive por que estava passando por aquela luta. Mas Deus estava no controle de todas as coisas e, mesmo sem Jó saber, Deus estava ajudando ele a passar por aquela situação. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu, porque Deus controla as ações do adversário. Isso nos lembra a afirmação de João em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por isso devemos descansar em Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero agradecer de todo o coração a você que permaneceu conosco até esse momento. Eu espero ter lhe ajudado para a próxima lição e quero também pedir a sua ajuda, pedir que você deixe um like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber avisos sobre novos vídeos e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e o nosso canal com outros professores que você julga que poderão ser ajudados por este projeto. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a semana que vem, em nome de Jesus Cristo.